Mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez em adoração ao nosso Deus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em qualquer lugar que você estiver, receba a nossa saudação. Paz do Senhor em sua vida. Queremos orar nesse instante e entregar ao Senhor as nossas vidas. Pai querido, Pai celestial, em Tua presença, Senhor, os Teus servos que Te amam, que Te adoram, estão aqui, Senhor, colocando as suas vidas para celebrar a Ti, Senhor, este culto, esta adoração. Que nós possamos juntos, meu Pai, trazer a Ti, Senhor, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa alma, em adoração a Ti, Senhor, buscando a Tua presença santíssima, a Tua presença poderosa, divina, boa e que traduz paz e esperança em nossos corações. Por meio de Cristo Jesus, o nosso intercessor, nós nos achegamos a Ti, Senhor, em adoração. Suplicamos também a Tua direção em nossas vidas, o perdão para os nossos pecados, a restauração, Senhor, das nossas vidas, a restauração física e espiritual que nós precisamos, que nós tanto precisamos. Nós buscamos em Ti, Senhor, a esperança para podermos prosseguir. Nós cremos no Teu amor, na Tua graça, no Teu perdão. Por isso, entregamos a Ti o nosso coração. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas vontades, para que o Senhor nos ajude a realizar. Que nós possamos ter um dia abençoado e dirigido por Ti. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa falta de amor, a nossa falta de fé. E nos ajuda, Senhor, a prosseguir este caminho juntamente com todos os nossos irmãos, trilhando o caminho do Senhor. Por meio de Cristo Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai. Amém, amém e amém. A palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou, Deus buscou, Deus enviou, Deus nos salvou. Por meio de Cristo Jesus, somos salvos em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Jesus, em Tua presença nós nos reunimos. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois no dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Bom dia, graça e paz. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, nesta manhã quero compartilhar da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de João. João 6,48, diz a palavra do Senhor: Eu sou o pão da vida. Ó Deus, abençoa-nos, edifica-nos com a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, porque nós precisamos da Tua ajuda e da mediação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra. Te pedimos, meu Pai, que esta reflexão tão simples, singela, mas vindo da Tua palavra, ela é profunda, ela é maravilhosa. Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Nosso tema é Só em Jesus. Só em Jesus a vida. Amados irmãos, nós vivemos em tempos em que as pessoas só querem receber. Receber. Não tem muito critério a respeito de onde vem, quem dá, quem entrega, mas a palavra de Deus está aqui dizendo que Jesus, o próprio Jesus diz: Eu sou o pão da vida. O contexto, irmãos, desse versículo, os versículos anteriores, Jesus está no meio de uma multidão, conversando com elas, tendo um diálogo profundo com ela. E aqui é após Jesus ter alimentado a multidão com os pães e os peixes. Eles viram o milagre, comeram do pão físico e ficaram satisfeitos. Mas não entenderam a palavra de Jesus, o sinal que Jesus diz. Quando Jesus diz: Eu mesmo sou o pão que desce do céu. Eu sou o pão da vida. Aqui, irmãos, está o Evangelho na sua essência. Ou seja, a satisfação verdadeira da vida
da vida eterna, da comunhão com Deus, que só podemos encontrar através de Jesus. Porque ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Eu não sou o pão que perece. Então a primeira palavra aqui, irmãos, que nós vemos nesse texto maravilhoso, o pão que perece e o pão que dá a vida. Aqueles homens buscavam pão que perece, o alimento do corpo. Jesus, porém, aponta para o pão que ele mesmo é esse pão e que dá a vida eterna. O pão físico sustenta o corpo por um pouco de tempo, ou por um pouco tempo, mas Jesus sustenta a alma para todo o sempre. Assim como o corpo morre sem alimento, o espírito morre sem Cristo. Irmãos, quantas vezes também buscamos o pão que perece? Colocamos nossa esperança em bens, sucesso, segurança no que possuímos, nos relacionamentos. Mas tudo isso tem um prazo de validade. Somente em Jesus encontramos aquilo que é eterno e que é suficiente. Jesus diz: eu sou o pão verdadeiro. Eu sou o pão que dá a vida. Eu sou o pão que sustenta eternamente. Outra palavra, irmãos, que nós vemos nesse texto, quando ele diz eu sou, é a suficiência de Jesus. Quando Jesus diz eu sou o pão da vida, ele usa a mesma expressão que Deus usou em Êxodo 3,14. Eu sou que sou. Diz o povo do Egito que eu sou me enviou. Isto revela, irmãos, que Jesus é Deus. Irmãos, Jesus tem todo o poder, plena suficiência. E ele não diz aqui, eu tenho pão, mas ele diz, eu sou o pão que dá a vida eterna. Ou seja, ele não apenas oferece algo maravilhoso para a nossa vida que perece por um tempo. Ele diz, eu sou o pão, ou seja, eu sou a vida eterna. Todo crente necessita, irmãos, para viver espiritualmente, da pessoa de Cristo. Ele é o pão que nos alimenta espiritualmente. Verdade que liberta, a vida que vence a morte. Ao alimentarmos, irmãos, de Jesus, no versículo 51 que não lemos, Jesus diz, mais uma palavra, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Isso, irmão, significa que crer em Jesus, confiar nele, depender dele, colocar toda a nossa vida sobre os seus cuidados, sobre a sua vida, receber da sua palavra, é o pão que sustenta para a vida eterna. O pão de cada dia que nós oramos, dá-nos hoje o pão de cada dia. A fé verdadeira, irmãos, não é um evento isolado, mas é uma vida que busca o alimento constante na palavra do Pai. Todos os dias precisamos nutrir a nossa vida por meio da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos e da obediência. Só em Jesus há vida. No mundo há muitos pães que perecem. Sacia nossa vida por um momento, pelos prazeres, pelas religiões, na autossuficiência. Mas tudo isso passa. Somente Jesus é suficiente e fora dele há fome. Em Cristo Jesus há plenitude de vida.
Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Amém? Tu que estás assentado anjos cantando glória, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, com o corpo transformado lá na glória vou entrar. Contigo estarei pra todo sempre. Aleluia, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Cristo, vem Senhor Filho, Mestre, ó vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Cristo, vem Senhor Filho, Mestre, ó vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Jesus. Somente Jesus, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor das nossas vidas, o Senhor do universo. Creia, busque e siga. Siga Jesus, creia em Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Senhor, ajuda-nos, ó Deus,
a te seguir. Ajuda-nos com estas palavras, com esses louvores e essas orações, brotando frutos divinos em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a Ti esse culto, para a glória de Deus Pai. O Senhor te abençoe e te guarde.